Vamos falar hoje sobre a natureza e espiritualidade. Ou poderia ser, tranquilamente, a sabedoria da natureza, né? Esse é um tema que quem me conhece sabe, que mora no meu coração, que a natureza é meu templo, né? E deve ser o de muita gente. Então, natureza se origina da palavra natura, o latim, que significa qualidade essencial, disposição inata, o curso das coisas e o próprio universo. E se refere aos fenômenos do mundo físico e à vida em geral, tanto da escala do subatômico ao nível cósmico. E essas definições é só um proforme, mas para a gente ter uma ideia que a nossa percepção de natureza, da palavra natureza, não se restringe a plantas, água, pássaros, bichos, nada disso. Ela vai muito além. Ela vai a nível cósmico, subatômico. E nós somos partes integrantes da natureza. E a gente geralmente não se inclui na natureza. A gente olha para o externo e acha que a natureza é só o externo. E não é. Nós somos parte da natureza. Em todos os níveis, né? No macro e no micro, como tudo, né? E aí existe o princípio hermético, que quem escreveu foi Hermes Trismegisto, um filósofo antigo, um sábio, e que esse sábio, ele escreveu 7 princípios, e o segundo princípio hermético é exatamente o da correspondência. O que está em cima é como que está embaixo. O que está dentro é como que está fora. Olha só como isso é profundo. O que está em cima é como que está embaixo. O que está fora é o que está dentro. É como que está dentro. O que está no céu, no universo, é como está aqui dentro de você, nos seus átomos. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E o que está fora é como o que está dentro. As mesmas leis que regem o que está fora, regem o que está dentro. Por exemplo, uma lei comum, que Cristo, inclusive, fez uma citação sobre isso, né? Não cairás só um fio de cabelo sem que para isso o Pai tenha autorizado. Lógico, ele criou a gravidade, a lei da gravidade, que rege tudo e todos, aqui e lá fora. Por isso, realmente não cai um fio de cabelo de nenhum de nós, se a lei cósmica, lei celestial ou lei divina da gravidade não existisse. Cairia, subiria, ou não cairia, flutuaria. Mas como existe a lei que rege tudo e todos, dentro e fora, é a lei da gravidade, então as leis universais regem tudo fora e dentro. E a natureza são essas leis. Essas leis fazem parte da natureza e elas regem. Agora, qual a relação do homem com a natureza? Uma das reflexões que nós fizemos agora numa viagem recente que eu fiz a Chapada, num grupo muito lindo, né? Uma alegria enorme estar perto da doutora Ana Cláudia Quintana, e ela fez essa pergunta pra gente. Você veio para cá para passear, para se divertir e para tirar da natureza bons momentos, né? O que você veio deixar aqui em troca? Qual é a tua contribuição para esse lugar e para a natureza? A gente não pensa assim. A gente quer chegar num lugar, se divertir, se não puder levar uma lembrancinha da natureza, arranca e bota no bolso e leva. E a gente não pensa, o que eu posso deixar aqui de contribuição? O homem, ele sempre está explorando a natureza, depredando a natureza, como se ela fosse inesgotável. E ela não é. A natureza é a nossa casa. Nós moramos na natureza. A natureza é tudo que nos cerca. Não só as florestas, o oceano. Tudo com que nós nos relacionamos, a natureza está dentro, implícita ou explicitamente, não importa. Ela tem até o alimento que chega na tua casa tem relação com a natureza, faz parte dela. Então tudo está ligado, está conectado por uma teia invisível, e nós vamos falar dessa teia mais tarde.
tá? E aí, será que roda esse vídeo? Presta atenção no halo de luz que circunda esse lugar. Todo mundo tomava banho aí e esse halo de luz circundava exatamente esse lugar. E em nenhum outro. E caía água para todos os lados, mas todo mundo ia na área mais forte da cachoeira e tinha esse halo de luz. E eu consegui gravar dessa vez. E da outra vez eu não consegui gravar, mas dessa vez foi mais fácil de gravar. Coloca de novo, por favor. E aí, no grupo da gente, eram 15 pessoas, tinha uma pessoa que destoava do grupo, porque não sabia nem quem era a doutora Ana Cláudia, teve lá, caiu no grupo de paraquedas. E ela era muito racional. E ela quis dar uma explicação física para isso aí. Ah, porque a refração da luz e não sei o quê. E aí, quando nós pegamos, 3 pessoas tentaram gravar isso aí. Essa foi a minha terceira tentativa, tá? Porque nas 2 primeiras, quando eu tentava abrir o meu celular nesse lugar, o celular endoidava. Ele simplesmente abria todos os aplicativos de uma vez, fechava a tela, abria a tela, enlouquecia, porque é um campo magnético. Não é porque você não percebe que ele não existe, mas o celular percebeu. E aí um outro amigo meu disse, o celular está com problema. Quando ele entrou, aconteceu a mesma coisa com o meu amigo. Aí uma outra querida que estava lá, tentou também o celular endoidou. Ou seja, 3 testemunhos que tinha um campo magnético ali. 3 celulares. Aí o que eu tive de fazer? Eu tive de sair, pedir para alguém abrir o meu celular. Eu dei a senha, porque minha mão não abriu o celular. Eu já estava dentro do campo há muito tempo. Abri no meu celular, eu pedi para botar ele para gravar. Quando me deram, ele tremeu. E aí eu fui para dentro do campo magnético. E lá no campo magnético eu consegui fazer essa gravação. E é um campo, ali tinha um campo magnético. E era exatamente onde as pessoas tiravam foto e ficavam lá sorrindo. Todo mundo alegre, todo mundo feliz, nesse ponto aí, exatamente no meio disso aí. E esse campo estava apenas aí. Uhul! E aí tinha um campo magnético e todo mundo, esse uhul fui eu, todo mundo comemorando, feliz, todo mundo nessa vibe, a água caindo em cima da gente. E ficou esse testemunho. Então, a minha amiga lá, que é racional, a outra, tentou ter uma explicação assim, física para o evento. Aí eu falei para ela, não precisa tentar explicar nada, porque a gente não quer entender absolutamente nada. Então essa é a pergunta. Esteja na natureza, seja natureza, torne-se uno com ela. Não queira entender nada. Sinta com o coração, não use a mente. Se torne uno com a natureza. Não queira dar explicações físicas para nada. Eu estava outro dia lá no pôr do sol lindo com meu filho mais velho, que é metido a cientista, e quando o sol ficou todo vermelho, de uma cor que eu nunca tinha visto na minha vida, vermelho sangue, que eu falei para ele, que coisa impressionante, eu nunca vi um sol dessa cor. Ele foi me dar uma explicação física, eu falei, pode parar, não quero saber. O universo, a natureza me presenteando com isso aqui, eu lá quero saber a explicação, eu quero saber do presente que eu estou ganhando. E eu vou curtir o presente, eu não quero saber onde ele comprou, onde ele produziu, como foi feito. É um presente. Aceita. Olha com o coração, não olha com a racionalidade. Porque na hora que você tenta explicar, entender, você já desconectou. Conexão, gente, é imersão, é alma. Conexão não é mente. Na hora que você entra com a mente, você perde a conexão. Você tem que conectar com a tua alma. E aí, nesse lugar, com esse campo magnético, que se fez presente outra vez, e dessa vez eu pude gravar, a gente viu que existe um campo ali. E esse campo, ele não é perceptível aos olhos humanos, nem à mão, nem ao ouvido, nem ao nariz humano. Mas o celular detectou. 3 celulares detectaram. Então a gente, às vezes, apenas olha tentando racionalizar para tudo que a gente vê fora da gente, ao invés de tentar sentir e se tornar uno com aquilo que a gente está vendo, com o pôr do sol. Aliás, falar do pôr do sol, você já conectou na mente. Quando você emite uma opinião sobre algo, você já está usando a mente para classificar, porque nós, seres humanos,
Nós adoramos fazer isso. Dar nomes, classificar, dizer se é bonito, se é feio, se é bom, se é ruim. Isso é mental. Enquanto que os sábios, principalmente os orientais, eles no silêncio apenas submergem dentro daquilo, se tornam uno com aquilo, se harmonizam, conectam com aquilo, sem emitir nenhum tipo de pensamento, julgamento ou qualificação do que quer que seja. E esse é um segredo. Então, quando estivermos na natureza, cuidado, não embarquemos na mente, no julgamento, na classificação. Se torne uno com ela, apenas no silêncio. E é muito comum você tentar fazer isso, e muita gente fazendo barulho, falando alto e querendo, comentando, e você percebe como as mentes não param um minuto. Como as pessoas têm ruído mental, aceleradas, falando, e elas não estão nem aí para o que está acontecendo na verdade. Elas tiram foto, clicar no Instagram. Elas não estão preocupadas em se conectar com o que está na frente. Elas perderam a noção da conexão. Elas estão conectadas na internet, mas com o que está ao redor, o ser humano está desaprendendo a se conectar. E esse é um alerta. A gente precisa se conectar conosco, dentro e com a natureza, porque é isso que ela quer. Que a gente faça exatamente isso, né? Entre em harmonia com ela. Olha só, significado das estações. Nós temos em alguns estados, aqui não, porque aqui no Nordeste a gente quase não tem essas estações, né? Tem época de chuva e sem chuva, mas no lugar mais ao norte, mais ao sul do planeta, nós temos as 4 estações definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. E tudo muda nas 4 estações. Verão, o apogeu, calor, tudo muito lindo, né? A primavera também, as flores, os pássaros se reproduzem, os animais se reproduzem, é tudo aquilo maravilhoso. Quando chega no outono, já há uma preocupação com o inverno rígido que vai chegar, as folhas começam a cair, amarelar, ficar vermelha e depois vai caindo. E os animais, como ursos, por exemplo, têm que fazer uma dieta de engorda para passar um tempo sem comer. Tá ótimo, porque a natureza preparou todos para essa mudança. As coisas vão mudar. Inexoravelmente, você não tem poder de inibir as estações, as 4 estações. Elas vão acontecer, queira você ou não. E os animais sabem disso. E eles não lutam contra as estações. Pelo contrário, eles fluem com as estações. No fluxo natural das coisas. E é o que nós, seres humanos, poderíamos fazer. Será que nós fluímos com as coisas da natureza como elas se apresentam? Como, por exemplo, a velhice? Será? Ou nós ficamos numa tentativa desesperada de retardarmos essa velhice com muitos procedimentos estéticos, cirúrgicos e por aí vai, numa tentativa desesperada de retardar. E outras coisas mais. Às vezes a natureza nos apresenta um problema de saúde que nos permite uma imobilidade, por exemplo, ou outras coisas que vão acontecer com o tempo. Será que nós temos sabedoria para lidar com isso? Eu vou deixar isso como reflexão para que cada um de nós pense. Porque não adianta lutarmos contra a correnteza. Se nós estamos nadando no mar e vem uma correnteza, adianta nadar contra a correnteza? Você vai só jogar energia no lixo e a chance de se afogar é maior. O sábio seria fluir com a correnteza. E se ela estiver te levando para um lugar onde é uma pedra, você nada naquela direção da pedra, senão você se deixa levar, porque não adianta lutar contra a correnteza. E as correntezas da vida são várias. E as estações também. Elas vão chegar para todos nós. De um jeito
quantos invernos nós já atravessamos dentro de nós. Mas também quantas primaveras apareceram depois. Existem picos sem vales? Não. Não existem picos sem vale. E geralmente, quanto mais fundo o vale, maior o pico que emerge depois dele. Então, tudo na natureza é cíclico. Existe um ciclo natural que se apresenta nas nossas vidas. E se nós começarmos, ao invés de resistirmos aos ciclos, a percebê-los, a entendê-los, e não resistirmos a eles, vamos despender menos energia e vamos ter uma vida muito mais tranquila. E o que nós pudermos mudar, a gente vai lá e muda, né? Heráclito, que era um filósofo maravilhoso, para mim o maior de todos, ele dizia: a única certeza que nós temos nessa vida é a impermanência. Os sábios chineses, centenas de anos antes de Heráclito, já diziam a mesma coisa, que a única certeza dessa vida é a impermanência, ou seja, nada é para sempre. Seja lá o que for, nesse mundo manifesto que nós estamos, tudo muda. Tudo muda. Então, e nós vivemos como se nada fosse mudar. Porque nossas perspectivas de vida são exatamente na impermanência, como se as coisas permanecessem do jeito que a gente quer, estáveis, como a gente deseja. Porque elas não vão ficar assim. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai mudar. E tudo vai acabar. Inclusive nós. Um dia passaremos. Então, por que não olhar para o mundo no fluxo da vida e não no fluxo da nossa mente? E nós já entendermos e assimilarmos que as coisas passam e acabam. E que nós não somos para sempre. Pelo menos esse corpo não. As folhas das árvores caem. E o que fica? No outono, isso é muito lindo. No outono, lá vamos dizer, no Polo Norte, eu tive a oportunidade de viajar quase no Canadá, lá em cima, e pegar um outono. As folhas ficam coloridas primeiro, de uma beleza absurda, amarelas, vermelhas, roxas, e depois elas caem. E as árvores, que estavam frondosas, cheias de flores, de folhas, que é o que atrai a gente, né? Espigas, só galhos e troncos. E às vezes algumas raízes aparecem, certo? E aí, se nós levarmos, as pessoas não dão muita bola para as árvores despidas lá. Não dão. As árvores ficam despidas e ninguém quase nem faz trilha mais. Porque tá frio e segundo, não tem beleza. As folhas já caíram mesmo. Isso serve para a nossa vida. Para a nossa existência aqui. As nossas folhas, flores e frutos são nossas roupas, beleza física, apetrechos, carro, posição, né? Status, bens materiais. Esses são nossas folhas, flores e frutos. E nós construímos a nossa vida em cima das folhas, flores e frutos. As nossas perspectivas são em cima das flores, folhas e frutos. Mas elas, assim como na natureza, cairão. E quando elas caírem, restarão de nós. O que restará em nós? O mais importante, o nosso tronco e galhos, a nossa essência, que é o mais valioso da árvore. Porque uma árvore, ela fica muito bem sem folhas, flores e frutos. No ciclo seguinte, ela floresce de novo. Mas a árvore não fica sem tronco.
Você já viu algumas folhas voadoras sozinhas se mantendo no espaço com frutas e flores? Não existe árvore sem tronco e galhos. E a nossa essência, que é aquilo que não envelhece e que não está sujeita ao tempo, essa é a mesma sempre. Você é o seu observador. Aquela criança que observava o pai e a mãe quando era bem pequenininho, engatinhando, é a mesma que vai ter 80, 90, 100 anos. A essência é a mesma, é o mesmo observador, é a mesma consciência. Mais madura nesse plano, mais madura nessa vida, mais madura com certeza, mas é a mesma consciência. É o mesmo tronco e os mesmos galhos. Talvez um pouco mais crescidos, né? Porque pensem bem, quando caem os galhos, quando caem as folhas, quando caem os brotos, o que acontece? Saem brotos novos, surgem galhinhos novos que vão florescer e a árvore cresce. Então ela cresce assim, todo ano, ciclicamente. Nós também. Toda vez que enfrentamos o inverno e nossas flores, folhas e frutos caem, nós voltamos em outro ciclo e crescemos em essência. Crescem no nosso tronco e os nossos galhos, assim como na natureza. Sempre haverá a primavera. A primavera sempre se repete. Não é verdade? Todo ano a primavera vem, mas nunca as flores. Sempre serão novas flores. Isso é muito profundo, porque os ciclos se repetem, mas as flores não. Serão outras flores. Então, nós passaremos por invernos e por primaveras de forma repetida, cíclica na nossa existência. As primaveras irão se repetir, mas as flores serão outras. Porque senão, seria o mesmo, sempre o mesmo, e a gente não cresceria. São outras flores. Isso serve pra gente, pra nossa vida. E isso é muito profundo, né? Os sábios chineses falam isso, né? E aí, eu tive de separar duas coisas para a gente refletir de um livro muito lindo chamado Sabedoria da Natureza, que é escrito por um brasileiro baseado no Tao, no I Ching, na sabedoria chinesa, né? E nos essênios. Eu separei duas coisas apenas, que não dava, senão eu ia ficar aqui até amanhã falando da natureza. A água e o bambu. Que doido, né? Água e bambu. A água. Lições da água. Vai pelo caminho mais fácil. Exatamente. Coloca numa descida assim, uma inclinação de um terreno, joga um balde d'água e vê como é que ele vai. Ele procura o caminho mais fácil para descer. Naturalmente ele vai pelo caminho mais fácil. E nós gostamos de complicar a nossa vida. Em vez de escolher o caminho mais fácil, geralmente a gente não é o que a gente quer. Geralmente não é o que nos seduz. Mas a água não. E os sábios chineses observavam isso. A água sempre escolhe o caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil não quer dizer que é o caminho mais curto. Não é a mesma coisa. Uma coisa é mais fácil, outra coisa é o mais curto. E nem sempre o mais fácil é o mais curto. Quer ver? Rio Tietê. Rio Tietê, ele está a 22 quilômetros da Serra do Mar. Olha só, bem pertinho. No rio, isso não é nada. Aí, tem a serra toda na frente dele. Como é que ele vai chegar no oceano? Não vai. Ele teria que escalar o oceano e a água não vai fazer isso. Com certeza a água não faz isso. A água quer o caminho mais fácil. O que é que ela faz? Percorre 1.100 quilômetros até o Rio Paraná. E de lá, ainda segue mais 4.000 quilômetros até a fronteira do Uruguai com a Argentina para desaguar no mar. Ou seja, percorre 5.000 quilômetros
e está a 22 quilômetros do mar, na sua origem. E percorre 5.000 para cair no mar, porque é o caminho mais fácil. Mas é muito mais longo, mas não importa, é o mais fácil. É o que despende menos energia. É o caminho que flui naturalmente. Então, a gente deveria se perguntar, essa escolha que eu estou fazendo é o natural? Está de acordo com as leis da natureza? É o natural esse caminho? E nem sempre a nossa escolha tem a ver com o mais fácil. Nem sempre. Muitas vezes tem a ver com o nosso ego. Ou melhor, quase sempre tem a ver com o ego. Mas a água não tem ego, nem tem pressa, tá? Então, por isso, por ela não ter ego e nem ter pressa, ela vai pelo mais fácil, não importa a distância. E não briga com os obstáculos. Ela tem um objetivo maior. Que objetivo é esse? Se juntar ao mar. Então ela não está preocupada com as pedras, com os empecilhos que aparecem. Ela os contorna. Ela não fica ali brigando. Pedra, sai da frente, deixa eu passar. Ela não fica batendo boca com a pedra. Ela contorna a pedra da melhor maneira e vai embora. Ela não perde tempo com briga, com coisas desnecessárias. Ela tem um objetivo. E aí a gente para refletir. Qual é o objetivo das nossas vidas? E não tem um objetivo de vida, de alma para seguir, normalmente para brigar no caminho. Quando você tem um objetivo, né, em vista algo maior na sua vida, você diz, isso é bobagem, deixa para lá, desvia, não vale a pena. Não vou despender energia com isso. Eu quero alcançar algo maior. E esse algo maior, com certeza, não é dinheiro nem poder. Né? Quando existe um buraco e a água vem, o que acontece com a água? Aí, né? Você acha que ela fica se debatendo com as paredes? Me tira daqui, xingando a parede do buraco? Se debatendo lá em convulsão, xingando o buraco de tudo que é jeito? Não. O que ela faz? Lentamente, suavemente, sem briga, ela vai enchendo o buraco, enchendo. E a primeira depressãozinha de que der para ela sair, ela vaza, vai embora. Sem despender energia. Suavemente, no fluxo, caminho mais fácil, mais tranquilo. Seguindo o curso natural dela. Então, quando a gente vai no buraco, não adianta brigar, xingar, chutar o buraco, chutar as paredes do buraco. A gente tem que manter a serenidade, a tranquilidade. Arejar a mente, respirar. E na serenidade, na tranquilidade, achar aquela fresta que vai aparecer com certeza para a gente fluir por ali, na paz, na serenidade. Sabedoria no ponto força, confiança no fluxo. Aliás, essa palavra confiança, ela é uma palavra muito poderosa. Porque se eu confio na vida, em Deus, no universo, como queiram chamar, se eu confio de verdade, eu estou no poço, eu sei que eu vou sair do poço. E eu sei que eu estou naquele poço para aprender algo. É aquela perguntinha, não é por que comigo, é o que isso quer me ensinar? E quando eu aprendo a lição, eu saio. Eu saio por aquela frestazinha que vai aparecer. Porque não há nenhum poço que apareça na vida de nenhum de nós que seja o acaso. É para que a gente pare e reflita. Porque na correria você não vai refletir. Então, se você caiu naquele poço, amigo, trate de aprender o motivo do poço. Porque ali tem uma lição para você aprender. E aí você sai dele, quando você aprender. Porque senão, haverá outro poço até você aprender a lição. O objetivo é a gente aprender e crescer. Né? E não se vê a beleza de um jardim durante uma tempestade. Quem olha pela janela numa tempestade consegue ver a beleza de um jardim? Ninguém. Está trovoada, chuva grossa, você mal enxerga na frente. Então, ninguém durante uma tempestade na vida tem clareza para tomar a decisão. É melhor deixar a tempestade passar antes de sair
antes de tomar uma decisão, antes de definir, né? Existe uma lenda muito bonita que eu achei massa, que é lá dos chineses, do dragão. Que o dragão lá é um ser sagrado que faz visita nas casas, e ele é sinônimo de prosperidade, de sorte, né? De alegria. E quando ele visita uma casa, as pessoas fazem prestam certa assim reverência ao dragão, porque ele está ali visitando minha casa. Nossa, isso traz prosperidade, sorte, bem-aventurança, então vou fazer reverência ao dragão. Mas eu não posso prender o dragão, porque se eu prender o dragão, ele vai estar impedido de ir para outras casas, para também trazer prosperidade, sorte, abundância para as outras casas. E quando eu prendo o dragão, isso é o quê? Egoísmo. E nós, seres humanos, temos esse problema de querermos o dragão só pra gente. E lá na China eles têm essa história exatamente para ensinar as crianças que a gente deve deixar a bem-aventurança fluir para os outros, que o dragão possa sair também para as outras casas, né? Que a gente possa compartilhar com os outros a abundância da natureza. O oceano é grande. Por quê? Porque ele está no lugar mais baixo. Ele é humilde. Por isso que ele é grande. Quando você está no lugar mais baixo, a quantidade de água que flui é enorme. Por isso que ele tem o tamanho que tem. Humildade é algo que a gente nem precisa falar, porque a gente reconhece a humildade instintivamente, de forma intuitiva nas pessoas. E todo mundo gosta de ficar ao lado de alguém que é humilde. Humilde não é a pessoa calada, que não fala nada, que simplesmente passa pelo mundo do jeito que chegou. Não é isso. Humildade é você falar e ouvir com a mesma sabedoria. Sem impor. E saber ouvir também. Então, por isso que o oceano é grande, porque ele está no lugar mais baixo. Isso é um recado. Os maiores, geralmente, eles não fazem questão de ser ninguém. Eles não querem ser bacana. Eles simplesmente são. E o oceano é. E a missão da água? Que missão mais nobre? Água é vida, é servir. Eu não preciso falar a quantidade de coisas que a água faz por todos nós. Lavoura, banho. Já pensou se não tivesse água? Banho, hidratação da gente. Suas células são repletas de água. Nosso corpo é mais água do que qualquer outra coisa. E a água, o mais engraçado, o mais interessante, a água que está em você. Agora. A água que você bebeu agora há pouco. Essa água que está aqui no copo. Onde é que ela veio mesmo? É da torneira? Ilusão. Ela veio de alguma fonte. Seja subterrânea ou seja do rio. E onde que ela vem mesmo? Ela veio da chuva e foi levada de algum lugar. E eu pergunto, e as lágrimas dos nossos ancestrais? Para onde foram? Evaporaram? Viraram chuva? E a água derramada lá atrás, um século atrás, num rio, ela não está circulando até hoje? Evapora, cai, sai, volta. Então essa água que circula em todos nós já pode ter estado em alguém e saiu através da urina. Não pararam para pensar nisso? Que a água, ela recicla. E ela pode vir de longe, correntes aéreas. Então, a água do europeu pode estar aqui hoje na sua mesa. Se sua água vem pode ser trazida. Todo mundo sabe que a Amazônia joga água no sul do Brasil, nas nuvens. A chuva que cai lá embaixo, vem lá de cima.
Olha que coisa mais interessante. A água, ela é reciclada. E ela é uma fonte esgotável, então ela está se renovando de alguma forma. Ela não é uma coisa que não tem fim, ela tem fim. Mas ela é cíclica. E essa é uma coisa que os chineses valorizam bastante. Toda a água é sagrada. Porque ela tem uma origem que você não imagina. E ela pode estar em lugares que você também não imagina. Toda água é sagrada. Aliás, é sagrada. Toda água é uma só. Foi o que eu acabei de tentar explicar para vocês, que é o que eles acham. Por isso que ela é sagrada. E o bambu? Aqui é o bambu chinês, gente, que é um pouquinho diferente do nosso bambu, tá? Nosso bambu aglomera mais. Olha o chinês, que interessante. Tem uma distância mais ou menos de 1 metro entre um e outro. Eles crescem verticalmente e alcançam até 35 metros de altura. Mas o que vocês não sabem, e eu não sabia, é que primeiro tá lá a semente do bambu, ela bota um brotinho, primeiro uma gema, depois um brotinho debaixo da terra. E esse brotinho fica quietinho lá por 4 a 5 anos debaixo da terra. Por quê? O que acontece nesses 4 a 5 anos? Emite raiz, dezenas de metros de raízes. Então, você fica, nossa, esse bambu não vai sair, não. Que bambu? Esse cara não morreu, isso não viveu, não saiu, não vingou. E as raízes crescem 4 a 5 anos. Crescem, raiz cresce. E apenas quando as raízes estão firmes e grandes, enormes lá embaixo, apenas quando isso acontece, ele começa a crescer, aí ele cresce. Rapidamente ele alcança a altura que tem que alcançar. E muitas vezes só florem depois de 10, 20 anos. E tem algumas espécies que florem uma vez e morrem. Olha que coisa interessante. E aí, só que a gente nunca... Às vezes uma geração inteira pode levar até 100 anos para florir. Às vezes 2, 3 gerações passam e não vem. Os chineses, tá, gente? Eu tô falando deles, né? Isso aqui estava numa placa de um carro. Ah, sim, uma coisa que eu esqueci. O bambu é assim. E as plantas do pântano? Crescem rapidinho, rápido. Dentro d'água lá. Mas são facílimas de serem arrancadas. Agora vai arrancar um bambu? Você não consegue. Pode cortar, mas arrancar você não consegue. Então, a sabedoria e a confiança na vida faz com que o bambu fique lá, sem pressa. 4, 5 anos. Não importa. Você não vai para lugar nenhum. Você não sai do lugar. Você não vai crescer. O que você está fazendo aí não vai dar em nada. E você lá perseverando no que você está fazendo na vida. Lá, sem se deixar levar pelos comentários. Você lá trabalhando, fazendo o seu trabalho dignamente, com coragem, com fé no que você está fazendo. E as pessoas podem falar o que quiserem, não importa. Você está ali perseverando no que você acredita, na tua essência. 2, 3, 4, chegará o dia em que você irá ascender como o bambu. Os anos ensinam coisas que os dias desconhecem. Estava na placa de um caminhão. É mole? E isso é muito profundo. Os anos conhecem de coisas que os dias desconhecem. O dia é uma fração muito... E a maturidade, quando você vai amadurecendo, você vai enxergando as coisas de um outro prisma, olhando para trás, aprendendo com teus erros, e você vai tendo uma chance de se reinventar e de crescer, de emitir novos brotos, novos galhos. Então, realmente, em pouco tempo, não tem como a gente avaliar uma situação assim de lógico, de cara. Depois de um tempo você fala, nossa, aquilo que eu joguei ruim foi a melhor coisa que aconteceu. Né? A gente tem uma visão muito imediatista, muito curta das coisas, né? E paciência é fruto da confiança. E que confiança é essa?
confiança na vida, confiança em Deus, confiança no universo. E confiança requer maturidade, coragem. Quando você confia, o mundo pode estar desabando. Você sabe que o que está acontecendo é para o seu crescimento. Você confia no gestor, no maestro do universo. E você sabe que aquilo que está acontecendo tem um motivo. Aquilo quer te ensinar algo. E se você olhar como aluno, você vai aprender. Porque está lá a lição escancarada. Mas quando a gente entra na nóia mental de querer controlar o que não tem controle, né? E querer mudar as coisas que a gente não tem poder sobre elas, aí a gente endoida. Totalmente. Totalmente. E o erro é a opção que te fez ir por aquele caminho sobre o qual você não tem controle. Então, ao invés de tentar controlar o que não tem controle, muda de caminho e solta. A opção, a escolha é sua. E uma coisinha que é interessantíssima, né? O bambu cresce reto e satisfeito com seu espaço. É retinho, sem comparação e sem desejo demais. Ele cresce reto na dele. Ele não fica olhando para o bambu do lado, mas ele é maior que tu, eu tô menor que você. Ele não faz isso. Ele cresce no espaço dele. Ali, 1 metrinho só de distância do outro. Tá bom para ele. Tem luz suficiente para ele crescer. Tem nutriente suficiente para ele crescer. E ele é feliz. Ele é feliz. Ele não tem inveja do vizinho dele, nem se compara com o vizinho dele. Ele não tem desejo de ter mais espaço, de ser maior, ou de acontecer alguma coisa com ele. O budismo, ele fala uma coisa interessantíssima, que o espaço entre o que você deseja e o que é, ou seja, o que é natureza, o universo te apresenta, esse espaço entre o que você deseja, você quer que seja assim, e o que acontece é outra coisa. Esse espaço entre uma coisa e a outra chama-se sofrimento. E quanto mais desejo você tem, mais sofrimento virá. Então eles dizem que a origem de todo sofrimento é o desejo. Aí você vai dizer, nossa, mas eu não vou ter desejo nenhum. Existem as suas necessidades que você tem que prover. E tudo bem. Ah, mas conforto é bom? Lógico que é. Quem não quer conforto? Mas desejar mais e mais e mais, isso não tem fim. E por mais que você queira, isso não vai parar nunca. Quando você tem esse desejo por sempre mais, consegui, aí tem uma satisfação curta, que chama-se prazer. Quando você satisfaz um desejo, você tem um prazer. Isso é prazer, é satisfação de um desejo. Ali, é uma coisa frustra, rápida. Aí você já quer outro, e mais outro, e mais outro. E essa vida construída em cima de desejos, ela desmorona totalmente. Ela não tem base. Ela desmorona. Porque tudo que você deseja fora de você é impermanente. E vai acabar. Seja lá o que for. E quando você está satisfeito com o que você é e o que você tem, sem se comparar com ninguém, sem querer a vida do outro, quando você tem consciência de quanto abençoado você é, pelo que você é, pelo que você tem, e você está satisfeito com a vida que você tem, e você não está desejando, ou tem desejos alcançáveis, vamos dizer assim, que é natural do ser humano, você consegue ser feliz. Engraçado. Você diz assim, sou feliz ou tenho feliz? Isso. Você fala, eu sou feliz, né? Você fala,
Sou prazer ou tenho prazer? Tenho prazer. Então veja a diferença já aí de cara. Tenho prazer. Prazer vem do ter. Sou feliz. Felicidade vem do ser. Isso já define uma coisa e a outra. Quem busca prazer está no ter. Quem busca felicidade vai para o ser. Para dentro da essência. Flexibilidade é sinal de vida. Não resistir à ordem natural das coisas. Isso é o Wu Wei. Isso é um ensinamento chinês, uma filosofia chinesa, que é exatamente isso que está escrito aí. É você seguir o fluxo natural da vida, é estar contente com o que você é e tem, satisfeito com a situação de vida que você tem. Isso não quer dizer que você precisa ficar ali estagnado, não. Você vai trabalhar, vai estudar, vai prosperar de boa. Quando vier, ótimo, maravilha, tá tudo certo. E eu estou feliz sempre com o que eu tenho. Mas eu não fico olhando pro vizinho querendo o que ele tem, nem desejando o que ele tem. Eu estou pleno com o que eu sou e com o que eu tenho. E esse é o fluxo natural, né? E a gente seguindo o fluxo natural vai assim. Uma coisa muito interessante, o bambu, né? Ele, quando vem um vento, o que acontece com o bambu? Ele entorta todinho e volta pro lugar. Uma tempestade, um vento. Se vier uma tempestade de neve, porque lá neva, as folhas do bambu são pequenininhas, mas elas não caem no inverno, elas acumulam neve. O que acontece com o bambu? Curva, quando chega lá embaixo, e tá para tocar o chão, a neve tchum, cai, ele frup, impede o neve. Curva mais neve, tchum, aí não quebra. Por quê? Dois motivos. Ele é flexível e ele é oco, que ajuda na flexibilidade e leveza dele. Flexibilidade. Nós temos que ser flexíveis na vida. O que acontece com as árvores rígidas? Quando vem uma tempestade braba, toram. Você vai na floresta, um monte de árvore enorme, caída, quebrada. Tora. Os rígidos. Quem é rígido? A rigidez está relacionada ao ego. Diretamente relacionada ao ego. Quanto mais ego, mais rígido é o ser humano. E uma hora a tempestade que vem para todos vai torar essa pessoa. Então, se a gente aprende a ser flexível e deixar o vento e a tempestade passar por nós, se a gente começa a ser mais flexível na vida e agir mais com o coração e com a alma e realmente focar naquilo que mais importa, que está dentro de nós, a gente começa a ser menos resistente aos ventos da vida. E a gente se curva a ele, sim. O ego vai ficando do lado, vai ficando de lado. E com isso, a gente, quando passa a tempestade, a gente se levanta. Quando passa a tempestade de neve, a gente se levanta. Vai ter hora que a gente vai estar curvado, quase no chão, não tem problema. A tempestade vai passar e a gente vai se levantar. Que nem um bambu. E o oco? Isso é muito incrível. O oco é preenchido por um espaço vazio dentro do bambu, que é invisível, ninguém vê o oco. Alguém vê o oco? O que está oco dentro? É invisível. E aí, olhando para isso, os chineses perceberam que com essa propriedade do oco é quem faz o bambu também se curvar e se manter íntegro depois da tempestade, que essa é uma das propriedades mais importantes do bambu e de todos os seres. Mas como assim? Aqui na cultura ocidental, ser oco, cabeça vazia, é uma coisa que aprecia. Ei, você não tem na cabeça, você é vazia, porque nossa cultura é dirigida ao ter, ao possuir, ao comparar. Desde pequeno a gente é ensinado a comparar. Tem que ser o melhor, tem que passar os outros, tem que não sei o quê. Desde pequeno. Essa cultura que a gente precisa se despir dela. E oco, vazio. Mas que vazio é esse?
Me diga uma coisa, como é que você pode ter um momento de paz, de lazer na tua semana, num dia de semana, se você não tiver um vazio na sua agenda horária? Na sua agenda. Às vezes, falta um paciente, a pessoa reclama. Eu estou sem faturar, não sei o quê. Mas por que não dizer, nossa, cadê aquele livro de cabeceira que está aqui guardadinho, que eu não tenho tempo de ler? Deixa eu dar aqui. Eu vou aproveitar esse vazio na minha agenda. Ou então, eu estou com a minha cabeça tranquila, eu posso pensar melhor. Porque eu estou, literalmente, agora sem ter o que fazer. Então, eu posso refletir sobre algo que eu preciso pensar para tomar uma decisão importante. Olha a importância do vazio. E o mais incrível de tudo, né? Capra, que é um físico e é também um escritor, ele escreveu uma coisa incrível, que é de pirar, que está relacionada à física quântica. E eu lendo esse cara, eu tive um insight, né? É muito incrível o que ele escreveu. E aí, prestem atenção nisso, que isso é muito legal. Se a gente for para o nível atômico, tá? Nível atômico. Vamos fazer de conta que nós vamos ver um átomo agora na mão de uma laranja, tá? E vamos fazer a representação dos átomos da laranja. Uma laranja fosse do tamanho da Terra. Tá bom? Imagina que a laranja é do tamanho da Terra. Para ter uma noção da dimensão. E os átomos da laranja seriam todos cerejas. Tudo cerejas. Cereja é uma frutinha vermelha pequenininha, né? Tamanho de uma ameixazinha que vem do supermercado. Imagina que o átomo da laranja é do tamanho da Terra e que ela é formada de átomos que são do tamanho de cerejas. A laranja, tamanho da Terra, formada por átomos de tamanho de cereja, certo? Um monte de cerejinha, tá? Agora vamos pegar um átomo da laranja, ou seja, uma cereja, e vamos levar para uma escala grande. A cúpula do Vaticano tem uma altura equivalente a um prédio de 40 andares, certo? Vamos dizer que esse átomo, que é representado por uma cereja, tivesse o tamanho de um prédio de 40 andares. O átomo. Sabe que tamanho seria o núcleo? Sabe o tamanho do núcleo? Sabe, Cleiton? O tamanho do núcleo? Tamanho de um grão de areia. Um átomo, se fosse representado no nosso plano, um átomo que tivesse o tamanho de um prédio de 40 andares, o núcleo seria do tamanho de um grão de areia. O elétron estaria nessa distância dele. E sabe o tamanho do elétron? 2.000 vezes menor que o grão de areia. Peraí. E ele está ali, se movimentando ao redor do átomo, certo? Do núcleo, desculpa. Para lá e para cá, os elétrons, para lá e para cá. E o que tem entre o núcleo e o elétron? Vazio. Nada. Absolutamente nada. Então, peraí. Você está me dizendo que se você olhar para sua mão, matéria condensada, os átomos que formam a tua mão tem essa proporção? Sim. A nível atômico, sim. Peraí, e como é possível? Eu estou pegando, eu sinto. Eu estou segurando o microfone. Como é possível? Por que a vida é um milagre? Quando você vai para o nível atômico, fica mais fácil acreditar em Deus. A vida é um milagre, exatamente por isso. Porque é um milagre a gente existir. E o espaço dentro de um átomo é o que mais existe no átomo, disparado. Agora olha para o espaço. O que está dentro está fora. Você viaja por galáxias e galáxias. O que é que mais tem no espaço? Espaço. Você tem uma estrela, alguns planetas. Olha para a nossa galáxia. O Sol e um monte de planetinha ao redor do Sol. Olha o tamanho da galáxia, olha o espaço entre os planetas e o Sol. É a mesma coisa. O que está dentro, está fora. O que está em cima, está embaixo. Hermes Trismegisto já dizia isso há muito tempo. E o mais doido ainda é que não existe limite entre átomos. Então, peraí. Isso quer dizer que
Os átomos que formam a molécula da minha mão, entre eles não tem limite, não tem uma membraninha entre eles, não tem. E o espaço de um átomo, sim, continua com o espaço de outro átomo. E o espaço do átomo da minha mão, dos átomos da minha mão, estão em contiguidade com os átomos desse microfone. E não existe espaço entre eles. Eu tenho um tato por uma percepção elétrica, mas não existe espaço a nível atômico. E não existe membrana nenhuma separando o átomo nem de nada. E o espaço que está na minha mão e no microfone é o mesmo que está do lado de fora entre eu e você. Que é o mesmo que está fora, que é o mesmo que está no espaço, que é o mesmo que está no universo. Ou seja, o espaço que está dentro está fora, o que está fora está dentro, o que está em cima está embaixo. E quando esse autor descreveu isso, ele mandou você imaginar uma sopa galáctica, universal, o universo, uma grande sopa, em que a água é o espaço. E as constelações, os planetas, as estrelas, são os componentes da sopa. Aquela expressão, somos um só, talvez faça mais sentido agora, de uma certa forma. Que a nível atômico, realmente, não existe limites entre nós. Somos um só. A nossa percepção de existência e de ego é que separa todos nós. Por isso que a vida é um grande milagre. A vida realmente é um milagre. E existem várias denominações para esse milagre. Por exemplo, que mantém as moléculas de uma pedra unidas e elas não se separam, é uma inteligência atômica, que na Igreja Católica, por exemplo, é chamada por causa do Espírito Santo. A Trindade na Igreja Católica é o Espírito Santo que mantém essas moléculas unidas, é o que propicia a existência nesse plano. E tem nomes em outras religiões, várias, mas é divino. Na verdade, tudo é divino, tudo é sagrado. E o maior milagre é a nossa existência, ainda mais tendo consciência dela. Isso é o mais incrível, porque os seres, a maioria, não tem consciência da própria existência, mas nós temos. Então, com isso vem maior responsabilidade aqui e agora, né? E para a gente terminar, um design simples, visual clean do bambu. Bambu simples, reto e lindo. Veio quantos paisagistas usam bambu como enfeite, porque ele é lindo. Eles são pintados em aquarelas no Japão, na China. E são pinceladas, poucas, cercado de espaço. Toda vez, preste atenção nas pinturas japonesas e chinesas. Tem muito espaço ao redor do bambu. Pela simbologia disso. Eles usam muita simbologia. Quem for ao Japão, a China, ou quem vê agora as pinturas chinesas e japonesas, vai entender o que eles querem dizer. Design clean, né? Visual clean. Passa o próximo, por favor. Olhai os lírios do campo que não trabalham e nem fiam. E no entanto, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Olhai as aves do céu que não plantam e nem semeiam, mas Deus as alimenta e as veste. Quanto mais não há de alimentar a vós, homens de pouca fé. Simplicidade é o maior símbolo de elegância no Japão. Bambu é o exemplo, é o símbolo disso, a simplicidade, né? E é exatamente o que Cristo falou. A beleza inata do ser, de como a essência se expressa na natureza. No caso dos lírios do campo, a beleza da flor, mas no caso de todos nós, na nossa essência, que não está sujeita ao tempo, apenas as folhas, os frutos e as flores. E agora, para encerrar, eu queria fazer um experimento de 5 minutos. Coloca o som, por favor. Vou fazer um convite para vocês, que eu costumo fazer isso. Pode aumentar o som, tá? Toda vez que eu estou estressado,
preocupado. Muitas vezes assim eu digo, peraí, deixa eu me transportar para o meu porto seguro. Eu fecho os olhos, fechem os olhos, todos vocês. Eu vou fazer silêncio por 5 minutos, vou marcar aqui no relógio. Vou apagar a luz aqui também. 5 minutinhos, você que está em casa, 5 minutos. Ouçam na floresta e entrem na floresta. Sintam o cheiro da mata. Sintam o cheiro da mata. Percebam o perfume da mata. Vento. Ouçam o canto dos pássaros. Percebam o ar carregado de eletricidade das árvores. Essa energia linda, esse perfume maravilhoso, sem igual, que existe na floresta. Se percam na floresta. Voltamos, pessoal. A gente pode usar isso em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Fone de ouvido, sintoniza Som da Floresta Amazônica, que é esse daí no YouTube, e viaja. E faz de conta, para quem gosta de mata, eu adoro, eu amo. Quando você faz isso, meu Deus, você volta de lá, as coisas já mudaram de cara, já voltaram. É uma sugestão para quem quiser, tá bom?